Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e faz isso agora. Estamos tentando chegar a 100k inscritos esse mês, então garante que você tá inscrito. Beleza, bora pro anime. Esse é um novo anime chamado Asterisco The Daily Life of a Middle Aged Online Shopkeeper in Another World Asterisco. No primeiro episódio, conhecemos o protagonista, que trabalha como funcionário de escritório numa empresa. Mas um dia, ele acaba chamando a atenção de um deus. Vemos que o MC, Kenichi, tá sobrecarregado e exausto. No fim, ele desmaia de cansaço e vai parar no hospital. Sua recuperação leva tempo, e durante esse período, ele começa a fazer várias coisas, tipo agricultura e outras atividades. Basicamente, ele tá só curtindo a vida e assistindo anime. Um dia, enquanto assiste a um anime, ele percebe um personagem abrindo uma tela de status. Isso surpreende ele. Depois, enquanto tá cozinhando, algo inesperado acontece se ele simplesmente desaparece e se vê em outro mundo. Logo de cara, ele dá de cara com um esqueleto, o que assusta ele. Confuso e sem entender nada, ele tenta abrir uma tela de status, para sua surpresa, funciona. Agora ele percebe que realmente foi parar em outro mundo. A tela mostra HP e MP, confirmando sua situação. Ele resolve testar uma de suas habilidades e abre um site de compras online, isso mesmo que ele usava na Terra. Além disso, descobre que tem um inventário. Para testar, ele pega umas ervas do chão e coloca dentro. Enquanto brinca com isso, ele sente fome e tenta pedir comida pela loja online, mas percebe que não tem dinheiro. Frustrado, ele começa a pensar no que fazer. É então que ele nota de novo o esqueleto, que tem uma espada. Uma ideia surge na cabeça dele se ele vende alguns itens do esqueleto e acaba conseguindo bastante dinheiro. Com esse dinheiro, ele compra leite e pão e finalmente consegue comer. Ele também compra uma pá e decide dar um enterro decente pro esqueleto. Na cena seguinte, vemos Kenichi usando o dinheiro que ganhou para comprar uma bicicleta. Ele tá procurando um lugar para se estabelecer e ganhar dinheiro. Enquanto pedala, o dia vai virando noite. Ele usa a loja online para pedir um monte de comida, cozinha tudo e aproveita uma refeição deliciosa. Enquanto come, alguns monstros aparecem do nada, assustando ele. Ele olha na loja online em busca de armas, mas não acha nada muito útil. No entanto, ele encontra uns fogos de artifício. Acende e joga nos monstros, assustando eles um pouco. Mas os monstros não desistem, então ele compra rapidamente um estilingue e algumas bolas de ferro. Com isso, ele luta e consegue derrotar os monstros. Assim que vê uma brecha, ele sobe na bicicleta e sai pedalando. Na manhã seguinte, Kenichi já percorreu uma boa distância e percebe que está perto da borda de uma floresta. Ele compra uma escada e um telescópio e usa para olhar adiante. No horizonte, ele vê uma cidade. Animado, começa a caminhar para lá. Enquanto anda pelo campo, um homem numa carroça aparece. O homem quase bate nele, mas consegue parar a tempo e pergunta se Kenichi tá bem. Kenichi fica surpreso ao perceber que entende a língua dele. O homem se apresenta como Fuyu, um comerciante. Ele oferece uma carona até a cidade mais próxima de graça. Kenichi aceita e sobe na carroça, onde nota que tem um bardo sentado lá dentro. Durante o trajeto, Fuyu comenta que as roupas de Kenichi são estranhas e pergunta por que ele tá indo para a cidade. Kenichi responde que quer começar um negócio lá. Nesse momento, o bardo tira um violão de dentro de um inventário, surpreendendo Kenichi. Depois, o bardo começa a tocar e cantar, e logo eles chegam à cidade. Ao chegarem, Kenichi ajuda Fuyu a descarregar os produtos. Como forma de agradecimento, Kenichi dá um papel para ele. Fuyu olha pro papel, chocado, e pergunta se Kenichi tá planejando vender algo perigoso. Sem entender, Kenichi pergunta o que tem de perigoso nisso. Fuyu se aproxima e sussurra que a Asterisco Bacopa Spice Syndicate Asterisco tem o monopólio das especiarias, e se Kenichi chamar a atenção deles, pode ser um grande problema. Fuyu então oferece comprar o papel de Kenichi, mas avisa para ele não falar sobre isso com ninguém. Ele explica que comerciantes gostam de conseguir coisas por um preço baixo, mas nunca aceitam nada de graça. Depois disso, ele paga Kenichi e vai embora. Kenichi então conta o dinheiro que acabou de ganhar e fica completamente chocado com o valor. Porque ele vendeu o papel por um preço muito alto. Na próxima cena, ele chega a um restaurante onde uma garota o recebe. Kenichi diz que veio para ficar lá. A garota responde, beleza, mas você vai ter que pagar por isso. Kenichi concorda e entrega o dinheiro.
Depois disso, a garota fala, você precisa escrever seu nome aqui. Mas Kenichi começa a ficar preocupado porque não sabe escrever no idioma desse país. A garota percebe as roupas diferentes dele e pergunta sobre isso. Kenichi explica, sim, eu vim de longe e estou aqui para negócios. A garota informa, a guilda dos mercadores não vai te registrar se você não souber ler, escrever e fazer cálculos básicos. Kenichi responde, eu sei fazer cálculos. Para testar, a garota dá um problema de matemática, tem 4 sacos, e dentro de cada um há 12 moedas. Quantas moedas no total? Kenichi responde certo, 48, o que surpreende a garota. Ela diz, você é bom em matemática, mas não sabe ler nem escrever. Qual é o seu nome? Kenichi diz seu nome, e ela escreve para ele. Depois, ela se apresenta como Azalea. Kenichi pergunta, você pode me ensinar a ler e escrever no idioma desse país? Em troca, eu te dou doces de outro lugar. Azalea aceita. Na cena seguinte, Kenichi dá os doces para ela, e ela adora. Ela exclama, desses doces não existem em nenhum lugar do reino de Kada. Kenichi agora entende o nome desse reino. Azalea, animada, diz, comer esses doces me faz sentir como uma nobre. Kenichi percebe que existem nobres nesse mundo também. Com o tempo, Azalea ensina Kenichi a ler e escrever. Ele acha bem fácil porque não é tão diferente do japonês. Ele aprende rápido, impressionando Azalea. Ela elogia e brinca, eu queria me casar com você. Kenichi, surpreso, responde, de jeito nenhum, eu sou velho o suficiente para ser seu pai. Mais tarde, Kenichi faz um desenho dela, e a arte fica incrível. Azalea fica chocada e super feliz. Ela se empolga tanto que acaba se agarrando a Kenichi, e eventualmente, acontece algo entre eles que eu não posso explicar aqui, já que pode ter crianças assistindo. Mas digamos que os mais velhos entenderam o que eu quis dizer. De qualquer forma, na manhã seguinte, Kenichi vai até a guilda para se registrar. Ele preenche o formulário sem dificuldades. Mas aí descobre que precisa pagar uma moeda de prata como taxa de inscrição. Chocado, ele pergunta, isso é muito. Posso pagar parcelado? A atendente concorda e, depois de pagar, ele recebe seu ID da guilda. Ela diz, mostre esse ID sempre que for fazer negócios. Kenichi então percebe que aquele item que Fuyu tinha mostrado antes era um ID da guilda. Na cena seguinte, Kenichi visita o mercado, conferindo os preços de vários produtos. Uma garota se aproxima, mostrando algumas frutas, e diz, essas frutas são boas. Você pode levar 10 por um cobre. Quer comprar? Kenichi aceita e compra uma grande quantidade. Curioso, ele guarda as frutas no inventário para ver os nomes. Ele descobre que se chamam Rinyu e Rinzu. Kenichi então dá algumas frutas para Azalea, deixando ela super feliz. Ela exclama, essas frutas são deliciosas. Depois pergunta, você se registrou na guilda? Kenichi confirma, sim, me registrei. Cansado, ele volta para o quarto e dorme. Na manhã seguinte, ele usa seu sistema de compras online para comprar vários suprimentos e monta sua própria loja. Vendo isso, Azalea fica impressionada e pergunta, espera, você também sabe fazer carpintaria? Kenichi responde, um pouco. Ele então usa alguns prendedores de roupa para pendurar roupas. Azalea, vendo aquilo, pergunta, o que é isso? Ela explica que os prendedores que costuma usar quebram facilmente, ao contrário dos de Kenichi, que são bem resistentes. Ela pergunta, você pretende vender isso? Kenichi pensa e percebe que pode ser lucrativo. Mais tarde, ele volta ao mercado e pergunta a uma senhora, posso montar minha loja aqui? A velha concorda. Kenichi tira os produtos do inventário, surpreendendo a mulher. Ela exclama, você consegue usar um inventário? Kenichi responde, sim, mas o meu não é muito grande. Ele então coloca os itens em uma mesa. A senhora observa e acha os prendedores de roupa interessantes. Ela pergunta, quanto custa isso? Kenichi fica surpreso e pergunta, espera, você quer comprar?
A senhora responde: existe alguma regra dizendo que comerciantes vizinhos não podem comprar uns dos outros? Kenichi balança a cabeça: não tem. A senhora então se apresenta como Anama e compra 5 prendedores de roupa. E ela guarda na sua loja. Agora, vemos que a loja de Kenichi também está ficando bem movimentada. Ao mesmo tempo, até a loja da vovó está atraindo mais clientes. Uma empregada chega e gosta muito dos prendedores de roupa, então decide comprá-los também. Na cena seguinte, a vovó agradece Kenichi e diz: seus prendedores de roupa estão vendendo muito bem. Kenichi pensa: estou lucrando muito só vendendo esses prendedores de roupa. Eu poderia viver a vida inteira só com isso. Mas se outras pessoas começarem a me copiar e vender também, meu lucro vai diminuir. Nesse momento, um homem chega. Kenichi percebe que ele tem uma espada e está vestindo roupas finas, o que indica que pertence a uma classe alta. O homem diz: quero comprar uma faca. Kenichi lhe entrega uma, e o homem a testa cuidadosamente. A faca se revela de excelente qualidade. O homem pergunta: quanto custa? Kenichi responde: 2 moedas de prata. O homem comenta: esse preço é meio alto, mas considerando a qualidade da lâmina, é justo. A propósito, você tem uma espada maior? Kenichi verifica seu site e encontra uma, então a entrega ao homem. Ele fica muito impressionado e pergunta: quanto custa essa? Kenichi responde: 1 moeda de ouro. Ao ouvir isso, o homem comenta: essa espada é bem cara, mas também é extremamente bonita. Kenichi se pergunta se não cobrou caro demais. Nesse momento, uma garota gato chega e começa a cheirar Kenichi. Isso o assusta, pois ele nunca viu pessoas como ela antes. Ela continua farejando, deixando Kenichi ainda mais nervoso. De repente, um grupo chega junto com a garota e a afasta com um soco. Ao ver os outros homens besta, Kenichi se assusta tanto que cai para trás. A vovó comenta: parece que é a sua primeira vez vendo homens besta. Kenichi confirma: sim. Ele então pede desculpas, explicando que na vila de onde venho, não existem homens besta. Um dos homens besta sobe no balcão e pega um tapete, dizendo: eu quero isso. Kenichi responde: me desculpe, mas não estou vendendo. No entanto, ele pensa: posso comprar outro tapete depois, e decide vendê-lo. Ele diz: vou te vender por 3 moedas de cobre. Os homens besta respondem: certo, então vamos comprar 3. Kenichi oferece um desconto, e normalmente, 3 custariam 9 cobres, mas eu faço por 8. Os homens besta conferem seu dinheiro e dizem: não temos 8 cobres, mas temos uma moeda de prata quadrada. Kenichi diz: tudo bem, então me dê 2 pequenas pratas quadradas e 2 moedas de cobre. Isso deixa os homens besta confusos, achando que Kenichi está tentando enganá-los. No entanto, o homem de antes os tranquiliza: o cálculo do vendedor está correto. Convencidos, eles finalizam a compra e vão embora. A vovó diz a Kenichi: os homens besta não são bons com cálculos, por isso ficaram confusos. O homem de antes também diz: você parece confiável. Certo, vou comprar essa espada. Ele então finaliza a compra e parte. Na cena seguinte, Kenichi retorna à pousada e paga a Zalia por 5 noites de estadia. Ela pergunta: você conseguiu lucrar? Kenichi responde: sim, um pouco. Depois, vemos a mesma empregada de antes entregando os prendedores de roupa para sua senhora, que fica surpresa e diz: você conseguiu um item tão incrível por um preço tão baixo. Aqui, descobrimos que o nome da senhora é Prímula. A empregada sugere usar os prendedores em uma Mensen, mas Prímula responde: não, volte amanhã e compre mais. Vamos vendê-los através da nossa empresa. Ela explica: o lema da nossa empresa é nunca perder uma oportunidade. Depois de dizer isso, Prímula informa seu pai sobre a situação. Na próxima cena, vemos Kenichi tomando banho. Ele percebe que quer um banho quente, então verifica seu site e encontra alguns barris. Ele pensa: vou comprar um, enchê-lo com água do rio e aquecê-la fazendo uma fogueira embaixo. Assim, posso tomar um banho quente. Ele segue com o plano. Após o banho, ele come uma refeição e começa a pensar: eu não entendo como esse site online funciona. Será que é realmente seguro usá-lo? E se ele tirar algo de mim em troca? E se ele levar minha alma? Será que fui trazido para este mundo porque minha alma foi tomada? Não. Acho que não é isso. Pensar nisso não vai me levar a lugar nenhum. Kenichi então vai dormir.
Na cena seguinte, vemos uma garotinha na floresta caçando um pombo e comendo. Ela pensa consigo mesma, um dia, quero comer até ficar satisfeita. Enquanto continua comendo, de repente, ouve uma voz chamando, Vamone, onde você está? Ao ouvir isso, a garota rapidamente esconde sua comida e foge. Ela então ora a Deus, por favor, me deixe comer uma refeição completa. E com isso, o episódio termina. Se gostou, deixe seu like. Se é novo no canal, inscreva-se. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, tchau tchau. O episódio 2 começa de novo com uma cena no mercado. Kaneki está na sua loja, organizando vários tipos de colares. Ele murmura para si mesmo, e nenhum desses são diamantes de verdade, só vidro polido que parece valioso nesse mundo. Mas se alguém gostar, talvez eu tenha sorte. Nesse momento, a vovó aparece e diz, você tem uns itens bem interessantes. Quem é seu fornecedor? Kaneki responde, não posso te dizer isso. Nessa hora, a mesma empregada de antes chega e pede os prendedores de roupa de novo. Mas dessa vez, ela quer 100. Kaneki fica surpreso e diz, isso vai custar 20 moedas de cobre ou 4 de prata. A empregada dá de ombros, beleza, eu tenho o dinheiro, e compra. Enquanto Kaneki embala as coisas, ela nota um colar, pega e pergunta, isso é um diamante? Kaneki balança a cabeça, não, só vidro polido. Custa 6 pratas pequenas e quadradas. A empregada fica surpresa. Tá bem barato. Kaneki oferece, se você quiser, posso reservar para você. Você pega amanhã. Ela concorda, fechado, e vai embora com os prendedores. A cena muda. Do amanhecer até o anoitecer, Kaneki consegue vender bastante coisa na loja. De repente, um grupo de Beast Foxes aparece. Uma das garotas cheira o ar e fala, você cheira a temperos. Os outros entram na conversa, por favor, vende seus temperos pra gente, amigo. Kaneki fica sem reação. Antes que ele possa responder, a vovó se intromete e dá uma bronca neles, e não peçam as coisas desse jeito. Se o Kaneki chamar a atenção do Bacopa, ele vai se meter em problemas. Ouvindo isso, os Beast Foxes ficam nervosos. Se for assim, não tem nada que possa ser feito? As pessoas no mercado começam a cochichar e Kaneki não vai vender temperos para eles. Ele não quer ser notado pelo Bacopa. Kaneki olha para os Beast Foxes e diz, não posso vender os temperos, mas posso cozinhar algo para vocês com eles só uma vez. Vamos comer lá no rio. Os Beast Foxes se animam. Parece ótimo. A vovó pergunta, posso ir também? Kaneki faz que sim, claro. Os Beast Foxes ficam tão animados que nem querem esperar. Eles simplesmente pegam Kaneki e saem carregando ele. Anoitece, e todos se reúnem perto do rio para cozinhar. A vovó se oferece para ajudar. Kaneki entrega alguns legumes e diz, pode picar esses aqui. Ela olha desconfiada, isso aqui é mesmo legume? Kaneki ri, sim, só veio de outro país. Fica uma delícia. Enquanto isso, os Beast Foxes pulam na água e pegam um monte de peixe. Todo mundo trabalha junto, e logo a comida fica pronta com bastante tempero, claro. Na primeira mordida, os olhos deles brilham. Isso tá incrível. Até a vovó se impressiona. Estamos comendo com colheres de prata. Parece que somos nobres. Kaneki ri sozinho, e isso não é prata, e é só aço inox. Depois da comida, os Beast Foxes suspiram, a comida tava ótima, e se ao menos tivéssemos algo para beber junto. A vovó já corta na hora, e se controlem. Mas Kaneki dá um sorriso, e não precisa se segurar. Ele simplesmente pede bebidas de um site de compras e distribui para todo mundo. A noite segue animada. A vovó sorri para Kaneki, você é generoso demais. Depois, Kaneki se vira para Beast Fox e diz, seu nome é Miali, né? Eu sou Kaneki. Prazer te conhecer. Os Beast Foxes também se apresentam. O primeiro é Niaqueiro. O segundo é Niamelo. E o terceiro é Nianji. Kaneki acena, prazer em conhecer todos vocês. Logo depois, todos pulam no rio para tomar banho. Kaneki até compra sabão para eles. Depois, ele ajuda Miali a se secar com uma toalha. No fim, todo mundo se ajeita para dormir. Miali não só deita-se, ela se encolhe bem em cima do Kaneki.
De manhã, Kaneshie volta para a cidade e dá de cara com Azalea. Ela levanta uma sobrancelha. Você ficou fora a noite toda? Kaneshie confirma. Sim, passei um tempo com os Beast Foxes fora da cidade. Azalea cruza os braços. Então você me deixou para trás e saiu com uma mulher Beast? Kaneshie fica confuso. O quê? Não tinha nenhuma mulher Beast lá. Azalea não responde nada. Só pega alguns fios de pelo de Beast Fox da camisa do Kaneshie e sai andando sem dizer nada. Kaneshie assiste ela ir embora e pensa, será que a Azalea me odeia agora? Kaneshie dá de ombros e pensa, bom, tanto faz. O tipo de vida que eu quero nem precisa de garota mesmo. Na próxima cena, a empregada aparece de novo, mas dessa vez, ela trouxe a patroa juntos e claro, elas vão direto para a loja do Kaneshie. Quando ele vê a garota, fica completamente chocado. Depois, olha para a empregada e pergunta, vieram pegar o material que reservaram ontem? A empregada responde, sim. Ela entrega o dinheiro, e Kaneshie dá o colar para ela. Enquanto isso, Primula começa a olhar o colar e comenta, isso é mesmo vidro? Não acredito. Depois, ela examina os outros colares e fala, e nem parece que não são diamantes de verdade. Então, ela pergunta para Kaneshie, se você tiver mais itens como esses, eu adoraria ver. Kaneshie rapidamente abre um site de compras, pede vários tipos diferentes de colares e coloca tudo na mesa. Nesse momento, Primula acha que ele tirou tudo do item box. Ela fica chocada e então diz, preciso conversar com você sobre uma coisa. Na verdade, eu sou filha do dono da companhia comercial Melo. Me desculpe pelo incômodo, mas você aceitaria ir até minha empresa e conhecer meu pai? Nesse instante, a vovó também olha para Primula e diz, eu já desconfiava que você era filha do Melo. A vovó então conta para Kaneshie que Melo é um comerciante muito conhecido e altamente respeitado pelas pessoas. Ouvindo isso, Kaneshie concorda em ir com eles, pensando, isso pode ser uma ótima oportunidade para fazer boas conexões. No caminho, Kaneshie fica impressionado, essa é a primeira vez que ando numa carruagem tão incrível. Primula responde, os nobres têm carruagens ainda mais luxuosas que essa. Depois disso, eles mostram os pendedores para Kaneshie, e Primula explica, eu contratei um artesão para fazer isso, mas ele não conseguiu criar as partes de metal direito. Kaneshie examina e diz, e isso aqui não tá nada perfeito. Você precisaria de tecnologia avançada para fazer direito. Primula comenta, e até o nosso artesão disse a mesma coisa. Eventualmente, eles chegam ao destino, uma mansão enorme que deixa Kaneshie de boca aberta. Mas Primula comenta casualmente, na verdade, essa é bem menor que a mansão de um nobre. Na próxima cena, Kaneshie encontra Melo, que agradece por ele ter vindo e diz, por favor, por aqui. Kaneshie então mostra os colares, e Primula revela, ele também tem um item box. Ouvindo isso, Melo se vira para Kaneshie e pergunta, isso é verdade? Kaneshie faz que sim, mas meu item box é meio pequeno. Melo responde, eu também tenho um. Dizendo isso, Melo puxa um item do próprio item box e explica, usei meu item box para fazer minha companhia crescer até o que é hoje. Kaneshie elogia, e isso é realmente impressionante. Eu só uso o meu como um depósito. Então ele pergunta, mas qual o verdadeiro motivo de ter me chamado aqui? Melo responde, quero que você se torne um fornecedor da companhia comercial Melo. Kaneshie questiona, tem certeza de que vai encontrar um bom mercado para esses produtos? Vai conseguir vendê-los por um preço lucrativo? Melo responde com confiança, sim. Então Kaneshie sugere, então por que não compra direto na minha loja por um preço mais barato e revende por conta própria? Melo balança a cabeça, e se fizéssemos isso, você se sentiria traído quando descobrisse. Além disso, existe o risco de nossos concorrentes tentarem te abordar com propostas melhores. Se você se tornar nosso fornecedor, podemos evitar essa interferência. E, sinceramente, não quero que outra pessoa te roube de mim. Ele continua, e além disso, eu sou um comerciante. Por que eu tomaria prejuízo de propósito? Um dos meus maiores segredos para o sucesso é nunca me deixar cegar pelo lucro imediato. Se você só pensa em ganhos de curto prazo, pode acabar perdendo oportunidades maiores. Se você se tornar nosso fornecedor, te daremos 50% do preço de varejo. Kaneshie fica chocado. Isso é um baita negócio. Beleza, eu aceito sua oferta.
Por dentro, Kaneshie pensa: estou conseguindo esses itens por um preço barato e vendendo por um ótimo valor. Isso é um ganha-ganha para mim. Depois disso, eles assinam um contrato, e Kaneshie vende alguns dos seus produtos para a companhia comercial Melo, faturando um lucro gigantesco de milhões de ienes no processo. Enquanto isso, um dos colares chama a atenção de Prímula. Ela olha para o pai e pergunta: posso comprar um para mim? O pai responde: fique à vontade. Prímula então fala para Kaneshie: te pago 10 moedas de ouro por esse. Tudo bem. Kaneshie fica completamente atordoado, porque, para ele, isso é uma quantia absurda de dinheiro. Mas ele aceita e vende o colar para ela. Mais tarde naquela noite, Kaneshie olha para todo o dinheiro que acumulou e decide: está na hora de construir minha própria casa. Na próxima cena, Kaneshie vai para o fundo de uma floresta e escolhe um lugar para construir sua casa. Então, vemos um flashback da Azalea perguntando: você realmente vai morar na floresta? Não vai ser perigoso? Kaneshie responde: sim, mas não vou muito longe das muralhas da cidade. O lugar que escolhi é seguro. Depois disso, ele desenha um projeto de como quer que a casa fique. Ele então compra uma máquina de cortar grama online e começa a limpar o terreno. Depois, compra uma motosserra e começa a derrubar árvores, limpando toda a área. Ele tenta guardar os troncos no item box, mas eles não cabem por serem muito grandes. Percebendo isso, Kaneshie corta tudo em pedaços menores para caberem dentro do item box. Depois de todo esse trabalho, ele decide continuar o resto da construção no dia seguinte. Como já está anoitecendo, os mosquitos começam a aparecer. Na cena seguinte, já no outro dia, vemos Kaneshie arrancando os tocos das árvores que derrubou. Mas isso cansa ele muito rápido. Ele suspira: e não consigo fazer isso sozinho. Depois de dizer isso, Kenichi compra um guindaste em um site. Assim que finaliza a compra, ele fica chocado ao perceber que gastou dinheiro demais. Mas então ele diz: sem problemas. Pelo menos agora não vou ficar exausto. Ele tenta usar o guindaste, mas percebe que não tem diesel. Ao verificar no site, descobre que não há diesel nem gasolina disponíveis. No entanto, ele encontra um lampião a óleo na seção de equipamentos de camping. Kenichi pensa: posso usar isso como combustível, mas é muito caro. Como não tem outra opção, ele compra mesmo assim. Ainda preocupado, ele decide comprar diretamente um gerador a diesel. Ele despeja o querosene no gerador e o liga. Ao ver que funciona, ele fica muito feliz. À noite, Kenichi testa o gerador conectando algumas luzes a ele. As luzes acendem, mas piscam, o que significa que a voltagem não está estável. No entanto, o gerador é suficiente para alimentar o guindaste. Mais tarde, Kenichi vai tomar banho, mas percebe que foi picado por insetos por todo o corpo. Então, ele se lembra de algo que Azalea havia lhe dito. Ela havia sugerido que ele comprasse uma pedra mágica repelente de insetos na loja de ferramentas. Então, Kenichi vai até a loja de ferramentas para comprá-la. Ao chegar, ele fica surpreso ao ver que o dono da loja é um mago. O mago olha para ele e diz: é a primeira vez que vejo você. Kenichi responde: abri uma loja no mercado. Nossos negócios são meio parecidos. Você não se importa, né? O mago diz: de forma alguma. Isso significa que você é um estrangeiro. Se trouxe mercadorias estrangeiras para vender, eu ficaria interessado. Kenichi esclarece: não estou aqui para vender nada. Só vim comprar a pedra mágica repelente de insetos. O mago concorda e diz: certo, isso vai te custar 3 moedas de prata. Kenichi fica chocado. Isso é muito caro. Em vez disso, ele oferece ao mago algumas frutas exóticas de seu país em troca. O mago, intrigado com as frutas, aceita e reduz o preço para 2 moedas de prata. Kenichi concorda e compra a pedra. Depois disso, Kenichi volta para a vovó. Ela lhe diz que o mago, na verdade, é muito sábio e conhecedor. Ela sugere que Kenichi se torne amigo dele, pois ele pode ser útil no futuro. Kenichi concorda. Nesse momento, eles notam alguns cartazes de criminosos procurados na parede. Ao olhar para eles, a vovó diz: parece que esse sujeito está aprontando de novo. Ela explica que o homem nos cartazes se chama Chaga, o líder de todos os bandidos da região. Na próxima cena, vemos uma jovem sendo vendida para um comerciante de escravos. Como resultado, ela é forçada a se sentar em uma carruagem com outros escravos, e a carruagem começa a se mover.
De repente, um grupo de bandidos ataca a carruagem. Acontece que o responsável pelo ataque não é outro senão o próprio Chaga. Enquanto isso, Kenichi continua usando o guindaste para arrancar árvores. Ele se diverte no processo, pois tem a chance de operar máquinas em outro mundo. Ele remove todas as árvores e nivela o terreno. Então, ele declara: para sobreviver neste mundo, eu vou construir uma casa aqui. Mas antes disso, ele percebe que precisa conseguir mais dinheiro, pois está ficando sem fundos. E com isso, este episódio chega ao fim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se é novo no canal, inscreva-se. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, tchau tchau. O episódio começa com o Kenichi fazendo um teste de açúcar com o melo. Ele prova e diz que é muito bom, mas o sal e o açúcar são super preciosos, e os direitos exclusivos pertencem ao governo, então não dá para comprar. Ouvindo isso, Kenichi fica um pouco desapontado e fala: achei que poderia lucrar bastante com isso. Mas o Taimelo conta que os nobres gostaram muito das joias dele. Ouvindo isso, Kenichi começa a mostrar ainda mais designs de joias, que são incríveis. Eles compram todas e dão 15 moedas de ouro para ele em troca. Agora, Kenichi tem uma grana alta e usa para comprar uma casa para ele. Ele diz: nossa, essa casa tá muito barata. Mas assim que compra, um monte de tábuas de madeira começa a cair na frente dele. Ele fica chocado: que diabos é isso? Quando ele vai conferir no site, percebe que, na verdade, é uma casa de montagem automática, ou seja, ele mesmo tem que construir. Agora, ele tá ainda mais chocado e diz: agora entendi por que era tão barata. Ele fica completamente perdido sobre o que fazer. Meio frustrado, começa a olhar o manual para tentar entender como montar a casa. Kenichi começa a montar tudo, mas enquanto ele tá trabalhando, alguns homens besta que estavam caçando veem ele. Como Kenichi já tinha cozinhado para eles uma vez, eles decidem ajudar a construir a casa em troca. Depois de um mês, a casa finalmente fica pronta. Kenichi fica super feliz e faz outra festa de comida para os homens besta. Depois, ele entra na casa e vê que a cama é super macia. Ele fala: mas e a eletricidade? Ainda tenho que pintar as paredes e o teto. Tem muito trabalho pela frente. Leva mais um mês para ele terminar tudo. Ele constrói cercas ao redor da casa para se proteger de animais selvagens, instala uma pia e uma cozinha, e coloca painéis solares para gerar eletricidade. Naquela noite, Kenichi esquenta a água e toma um banho. Ele tá curtindo muito e diz: usei um tanque de gasolina para armazenar a água e trouxe lá do rio. Aí ele reflete: desde que cheguei nesse mundo, esse é meu primeiro banho quente. Já conquistei bastante coisa, mas ainda tem muito o que fazer. Mesmo assim, minha vida tranquila finalmente começou. Na cena seguinte, Kenichi vai visitar a Azalea e diz: construí uma casa para mim, então não vou mais ficar aqui. Obrigado por cuidar de mim esse tempo todo. Depois de dizer isso, ele vai embora. Mais tarde, Kenichi aparece relaxando na casa nova. Depois, pega a bicicleta e sai numa jornada. Ele pedala pela floresta, tirando fotos de vários lugares. Mas do nada, ele cai numa armadilha e despenca. Antes que consiga entender o que tá rolando, flechas começam a voar na direção dele. Ele se esconde atrás de uma pedra e percebe que quem tá atacando são homens besta. Eles conversam entre si e falam: e não é aquele cara que começou a viver na floresta? Vamos matar ele logo. Eles se preparam para atacar, mas Kenichi puxa seu estilingue para se defender. Ele usa para contra-atacar e até joga uns fogos de artifício neles para assustar. Depois, ele tira o guindaste e usa para intimidar os caras. Apavorados, todos fogem. Kenichi fica se perguntando qual foi o problema deles, afinal. Aí ele percebe um animal ferido, parece um leopardo. Mas quando olha mais de perto, percebe que é, na verdade, um gato. Ele tem uma flecha cravada nele, provavelmente vinda daqueles homens besta. Kenichi tenta tirar a flecha, mas o gato fica agressivo e quase ataca ele. Mas antes que consiga fazer algo, desmaia de cansaço. Vendo isso, Kenichi entra em pânico. Ele coloca equipamento de proteção e cuidadosamente remove a flecha. Depois, entra no site e compra uns suprimentos para tratar o gato. Ele até dá um analgésico e começa a cuidar do ferimento. Kenichi então começa a pensar: não sei se ele consegue sobreviver aqui ou não. Não posso simplesmente deixar ele assim.
Ele tenta guardar o gato na caixa de itens, mas não funciona. Aí ele percebe que sua caixa de itens não pode armazenar seres vivos. Então, Kenichi compra um carrinho e coloca o gato nele para levar para casa. Ele deixa o bichano descansar e pensa, será que tem veterinários nesse mundo? Talvez eu consiga encontrar alguma magia de cura para ajudar ele. Na próxima cena, Kenichi vai até o mago perguntar sobre magia de cura, na esperança de usá-la no gato. O mago conta que aquele animal é chamado de Bobka. Enquanto isso, Kenichi conta para a vovó sobre isso, e ela fica surpresa. Ela diz, e não acredito que você tá realmente salvando um animal. Aí a Milen também chega, e Kenichi explica tudo para ela. Milen diz, e na minha cultura, Bobcats são considerados mensageiros de Deus. Mais tarde, Milen visita o gato, e Kenichi aplica o remédio de novo. Milen abraça o gato e diz, Kenichi, você é uma pessoa muito boa. Você vai melhorar logo. Depois, ela agradece Kenichi em nome do gato e fala, vou caçar comida como forma de agradecimento. Na cena seguinte, Milen sai para caçar e volta com um monte de pássaros. Kenichi cozinha, e Milen adora a comida. Depois de comer, do nada, ela diz, vou ficar aqui essa noite. Kenichi hesita e fala, mas eu só tenho uma cama. Milen só sorri e responde, sem problema, a gente divide. Kenichi não tem escolha a não ser aceitar. Alguns dias se passam, e o gato tá se recuperando bem. Enquanto isso, Kenichi tá trabalhando na fazenda. Mas na hora de regar as plantações, ele percebe que trazer água de tão longe dá muito trabalho. Talvez eu devesse só instalar uma torneira. Uma noite, enquanto Kenichi tá dormindo, o gato de repente pula nele, acordando-o. Ele já tá completamente curado. Ele pede para abrir a porta, e assim que Kenichi abre, o gato sai correndo para a floresta. Kenichi observa ele indo embora e diz, se cuida. Na cena seguinte, Kenichi não abriu a loja há um tempo porque estava ocupado instalando a torneira em casa. As semanas passam, e finalmente a torneira fica pronta. Agora ele pode armazenar água para tomar banho mais fácil. Bem nessa hora, Prímula aparece. Ela diz, fiquei preocupada porque sua loja estava fechada. A Miali me disse que você estava aqui. Olhando ao redor, ela percebe algumas coisas de Kenichi e pergunta, o que é tudo isso? Ela fica especialmente curiosa com o guindaste. Kenichi explica, esse é meu servo leal, meu familiar. Prímula se empolga e pergunta, espera, isso quer dizer que você pode usar magia? Kenichi confirma, sim, mas por favor, mantenha isso em segredo. Ela concorda. Kenichi então pergunta, aliás, os portões da cidade já devem estar fechados. Como você vai voltar? Prímula sorri e diz, por que eu simplesmente não fico aqui? Kenichi hesita de novo e fala, mas eu só tenho uma cama. Ela responde, pra mim, tá ótimo. Aí, Prímula vê o banho e fica animada. Mais tarde, ela tá na água quente, relaxando, e pergunta pro Kenichi, você ainda tá aí, né? Kenichi, que tá por perto, responde, sim, tô aqui. Precisa de alguma coisa? Ela diz, não, só fiquei com medo de ficar sozinha, mas agora que você tá aqui, me sinto segura. Kenichi ri e pergunta, então, tá gostando? Ela responde feliz, sim. Ela fica um pouco corada, e Kenichi diz, você pode tomar outro banho quando quiser. Mas Prímula balança a cabeça e responde, nem pensar. A regra da minha empresa é nunca desperdiçar uma oportunidade. Kenichi ri e fala, beleza, mas e se eu fosse uma pessoa ruim? Eu poderia fazer qualquer coisa com você. Prímula responde com confiança, e não acho que você faria isso. Você alimentou os homens besta e salvou um Bobka. Isso significa que você não é mau. Kenichi percebe, então a Miali contou tudo para ela. Mais tarde, Kenichi dá um roupão para Prímula. Ela fica impressionada e diz, uau, isso é incrível. Mas Kenichi fala, não tá à venda. Ela faz bico e responde, que pena. Aposto que os clientes iam adorar. Kenichi suspira e fala, tá bom, vou vender alguns. Depois, ele entrega uma camisola para ela, e Prímula brinca, você tem tanta coisa. Poderia virar o melhor comerciante do reino. Mas Kenichi balança a cabeça, e nem pensar. Isso chamaria a atenção dos nobres, e eu não quero isso. Só quero uma vida simples.
Prímula sorri e diz, ok. Minha empresa promete que nada de ruim vai acontecer com você. Kenichi concorda. Ele então faz um desenho e entrega para ela. Prímula adora e fica super feliz. Na cena seguinte, os dois vão dormir. Prímula pergunta se Kenichi já dormiu, mas ele, na verdade, tá acordado e simplesmente ignora ela, deixando-a furiosa. Na próxima cena, vemos Chaga no esconderijo dele, segurando uma escrava à força. Também tem uma garotinha ali. Nesse momento, um homem chega, empurra a garotinha pro lado e entrega um saco cheio de dinheiro para Chaga junto com uma carta. Depois, vemos Kenichi voltando com Prímula. Enquanto caminham, Kenichi pensa, e a Prímula ficou comigo a noite inteira. O que eu vou dizer pro pai dela? Quando chegam em casa, Melo parece um pouco irritado, mas, surpreendentemente, agradece Kenichi por cuidar da Prímula. Isso deixa Kenichi confuso, já que ele esperava que Melo fosse ficar bravo. Kenichi então mostra para Melo alguns roupões especiais, e Melo fica impressionado. Depois, Kenichi traz um vestido em particular que, segundo ele, pode fazer qualquer garota cair no charme de alguém. Melo não gosta nada do vestido, mas Prímula se anima só de olhar. Percebendo a reação de Melo, Kenichi esconde o vestido rapidinho. Bem nesse momento, a empregada chega e diz a Melo que trouxe os livros contábeis que ele havia solicitado. Ao vê-los, Kenichi comenta, olhando para todos esses livros, você deve ser um comerciante bem impressionante. Melo responde, a forma como mantemos os registros mudou. Estou revisando tudo usando um método chamado contabilidade de partidas dobradas. Ao ouvir isso, Kenichi fica chocado e explica que a contabilidade de partidas dobradas foi inventada por alguém do Império. Mais tarde, Prímula conta ao pai sobre o banho, e Melo pergunta se pode dar uma olhada. Kenichi diz, sim, mas precisamos sair. Melo concorda, acrescentando, enquanto estivermos lá fora, também vou te mostrar nosso novo produto. Ao saírem, Melo mostra a Kenichi uma bomba de sucção manual. Kenichi fica completamente chocado, pensando, isso é algo que só existiria em outro mundo. Melo então explica que a mesma pessoa que inventou a contabilidade de partidas dobradas também criou isso. Isso faz Kenichi se perguntar, será que existe outra pessoa do Japão neste mundo? Kenichi então mostra a eles um projeto de bicicleta, mas eles se recusam a acreditar que algo assim possa existir. Na cena seguinte, Kenichi narra que, a partir daquele dia, Prímula começou a visitar sua casa frequentemente, às vezes, até dormia lá. Um dia, Prímula diz a Kenichi que vai viajar por um mês a trabalho. Ela parte no dia seguinte. Kenichi pergunta, tem certeza de que tá tudo bem você ficar aqui desse jeito? Ela responde, só queria passar um tempo com você. Aliás, pode me mostrar aquele vestido? Kenichi hesita e diz, mas seu pai não gostaria disso. Prímula responde firmemente, eu não sou mais uma criança. Kenichi provoca, então isso quer dizer que você quer usar o vestido para encantar a pessoa que gosta? Prímula acena com a cabeça e diz, sim. E essa pessoa é você. Kenichi fica surpreso e diz, você sabe que eu sou um homem velho, né? Por que você tá se apaixonando por mim? Prímula responde, porque você é uma pessoa incrível. Kenichi então pergunta, e o seu pai? O que ele vai dizer sobre isso? Prímula garante, meu pai não é contra. Kenichi pede desculpas e diz, acho que devemos deixar isso em espera por enquanto. Já tenho responsabilidades demais e não consigo tomar mais decisões agora. Prímula concorda, mas pede, pelo menos, podemos dormir na mesma cama? Kenichi, relutante, aceita. Naquela noite, eles dormem juntos mas só dormem, então não tirem conclusões erradas. Na manhã seguinte, Prímula parte para a cidade. Mais tarde, quando Kenichi retorna para casa, encontra o espadachim de antes o mesmo que havia comprado suprimentos com ele. O homem se apresenta como North Pole e revela que é um cavaleiro. Kenichi pergunta, por que você está aqui? North Pole responde, havia rumores sobre alguém vivendo na floresta, então vim verificar. Acontece que é você. Aliás, o que é essa coisa? Ele aponta para os painéis solares. Kenichi não pode explicar a verdadeira função dos painéis solares, então simplesmente diz, é algo relacionado à magia. North Pole imediatamente pergunta, isso significa que você é um mago? Kenichi entra no jogo, sim, mas mantenha isso em segredo. Em troca de seu silêncio, North Pole exige algo. Kenichi concorda e entrega lingotes de aço, o que deixa North Pole satisfeito.
Kenichi diz, e não tenho a espada longa que você está procurando, mas pode levar isso a um ferreiro para forjar uma. Northpaw concorda e garante, bem troca, não contarei a ninguém sobre você. Antes de partir, Northpaw compartilha um boato interessante, recentemente ouvi falar de um mago no Império com uma habilidade única desconhecida. Aparentemente, ele consegue criar um molho amarelado chamado, algo como maio-maio. Kenichi reage chocado, lhe espera. Você quer dizer maionese? Northpaw acena com a cabeça, e sim, esse é o nome. Kenichi fica completamente atônito. Como isso é possível? Northpaw continua, e também ouvi dizer que esse mago derrotou um dragão. Agora, Kenichi está ainda mais chocado. Quem diabos é essa pessoa que reencarnou no Império e derrotou um dragão usando maionese? E assim, o episódio termina. Se gostou do episódio, não esqueça de curtir, se inscrever e nos vemos no próximo episódio. Falou! O episódio começa com Kenichi dizendo que já faz um mês desde que Primula foi embora e que ela deve estar voltando hoje. Ele tá esperando por ela quando, de repente, algumas pessoas chegam correndo no mercado, avisando que alguém foi atacado. Nessa hora, a empregada parece desesperada e chama Kenichi, pedindo para ele ir rápido. Ele a segue até o mercado e descobre que a caravana onde Primula estava foi atacada por bandidos, e que eles a sequestraram. Enquanto isso, Melo tá implorando para todo mundo na cidade, pedindo que salvem sua filha. Ele até oferece uma recompensa enorme, mas a maioria dos aventureiros recusa, dizendo que a guilda e os cavaleiros precisam de alguns dias para se preparar antes de agir. Ao ouvir isso, Melo desaba ainda mais. Kenichi também escuta que os sequestradores fazem parte do grupo do Chaga, uma gangue perigosa com 50 bandidos. Isso deixa ele bem nervoso. A cena então corta para os sequestradores, que jogam Primula numa cela. Chaga debocha dela, dizendo, filha de um figurão do comércio e nem tá chorando. E ainda por cima, é bem bonita. Os nobres vão se divertir muito com você. Depois de falar isso, ele sai. Primula, confusa, fica se perguntando que nobres são esses de que ele tá falando. De volta à cidade, Melo agarra Kenichi e implora desesperado, oferecendo uma fortuna para ele salvar sua filha. Kenichi hesita, mas como Primula é uma amiga próxima, ele fala, tá bom, eu vou dar um jeito nisso. Só que, por dentro, ele tá em pânico, do que foi que eu acabei de aceitar? Eu nunca nem lutei antes. Mas dane-se, eu tenho que fazer isso pela Primula. Kenichi então diz a Melo que precisa de dinheiro para se preparar, e Melo imediatamente entrega uma grana enorme para ele. Depois, Kenichi descobre que a base do Chaga fica muito longe, nas ruínas de um castelo velho perto das montanhas. Vendo que a viagem vai ser longa, ele decide que precisa de um transporte. Então, ele compra um caminhão. No mercado, ele junta todo mundo e pede para abrirem espaço, dizendo que tá prestes a usar magia de invocação. A galera fica chocada, se perguntando se ele é mesmo um mago. E então, para surpresa de todos, Kenichi invoca um caminhão. Todo mundo fica em choque, porque nunca viram nada parecido. Ele sobe no caminhão e fala, fiquem tranquilos, essa é minha carruagem, e ela faz tudo o que eu mando. Se alguém quiser lutar, sobe aí. Eu até forneço armas, e tenho uma recompensa enorme por derrotar o Chaga. Quem ajudar pode ficar rico. Ele também explica que o plano é fazer um ataque surpresa e acabar com os bandidos de uma vez. Mas ao invés de ficarem empolgadas, as pessoas só olham para ele como se ele fosse maluco. Ninguém parece interessado em se juntar a ele, o que o deixa frustrado. Só que, nesse momento, Bobka aparece e diz que vai com ele. Logo depois, Miali e os outros homens bestas chegam, dizendo que também vão ajudar. Kenichi fica aliviado e distribui armas como agradecimento. Ele dá uma besta para Miali, e ela já mostra sua habilidade impressionante com o arco. Ele também entrega outras armas para os homens besta, que adoram. Para motivar mais gente, Kenichi mente e diz, essas armas são encantadas com magia, então nossas chances de vencer são altas. Bora com a gente. Nesse momento, um cavaleiro aparece e fala, eu vou com você. Ele sobe no caminhão e diz, e minha arma Wolf Fang tá pronta. Usei aquele aço que você me deu para forjar essa espada. Derrotar o Chaga com ela vai ser perfeito, estou animado para minha primeira luta com essa lâmina. Logo em seguida, um velho dono de loja se aproxima e pergunta, posso ir com vocês também? Kenichi nega na hora, e não, você já tá muito velho. Só descansa. Mas o velho sorri e responde, do que você tá falando?
Eu já fui um aventureiro. Agora tô aposentado, mas ainda posso ser útil. Ele então mostra sua magia, deixando Quinite de boca aberta. Espera. Você é um mago? Quinite pergunta, surpreso. O velho balança a cabeça e diz, eu posso te ajudar. Quinite pensa por um instante e responde, beleza, então você pode vir. Logo depois, a vovó também aparece e pergunta, você não vai me deixar para trás, vai? Quinite tenta acalmá-la, não, você fica. Lá fora vai ser perigoso. Mas ela insiste, e não se preocupa, eu fico de longe e cozinho para vocês. Vendo que ela não ia desistir, Quinite suspira e aceita, deixando a vovó subir no caminhão. Depois disso, ele se vira pro resto da multidão e pergunta, mais alguém quer vir com a gente? Mas ninguém responde. Em vez disso, todos começam a sair de fininho, deixando Quinite desapontado. Então, Melo dá um passo à frente e diz, eu vou com vocês. Quinite balança a cabeça, e não, você precisa cuidar dos seus ferimentos primeiro. Não se preocupa, eu vou trazer a Prímula de volta em segurança. Quando ela voltar, faz questão de recebê-la direito e deixa o resgate com a gente. Ouvindo isso, Melo ficou emocionado e respondeu, beleza, eu confio em você. Na cena seguinte, a recepcionista fica em choque ao saber que Quinite aceitou a missão de derrotar Chaga. Quinite explica que pagou com uma moeda de prata para se registrar na Guilda dos Aventureiros e também aceitou a missão com a maior recompensa disponível, derrotar Chaga. Agora, Quinite começa a dirigir o caminhão, e o grupo parte para a missão. Os moradores da cidade ficam boquiabertos. Quinite deve ser louco, cochicham. Só tem 7 deles, e vão enfrentar uma gangue inteira de bandidos. Eles nunca vão ganhar. Provavelmente só pegaram o dinheiro e vão fugir. Ignorando as dúvidas, Quinite diz, vamos nessa. Nossa jornada começou. Enquanto isso, Quinite pensa consigo mesmo, chega um momento em que um homem precisa lutar, mesmo sabendo que vai perder. Isso é o que significa ser um homem de verdade. Na próxima cena, vemos Prímula sentada em silêncio quando a mesma garotinha aparece trazendo comida. Mas seu estômago ronca de fome. Vendo isso, Prímula diz, eu não tô com fome. Você pode comer. A menina hesita, mas acaba aceitando, pois está faminta. Enquanto ela come, Prímula pergunta, você também foi capturada e presa aqui? A garota balança a cabeça. Sim. Então vamos fugir juntas, sugere Prímula. A menina parece surpresa. Mas como? Prímula sorri com confiança. Eu acredito que a ajuda vai chegar. Você acha que essa ajuda virá de Deus? A menina pergunta. Prímula balança a cabeça afirmativamente. Sim. Agora, a noite está caindo. Quinite e sua equipe se preparam para cozinhar comida perto do rio. Eles fazem uma pausa, comem e descansam enquanto Quinite explica sua estratégia. Todo mundo gosta do plano e concorda em segui-lo. A vovó, no entanto, diz, eu vou ficar bem aqui. E Quinite concorda com ela. Enquanto isso, Miali fica chocada ao ouvir uma conversa através de um dispositivo de comunicação. Eu consigo te ouvir. Esse aparelho é incrível. Ao mesmo tempo, o mago que está com Quinite comenta, e nem os magos do Império conseguem criar um item mágico como esse que você tem. Quinite fica nervoso e implora, por favor, não conta isso pra ninguém. Depois disso, Miali informa Quinite sobre a situação dos bandidos, e Quinite decide, beleza, vamos nos mover. Antes de partir, Quinite diz para a vovó, se a gente não voltar em um dia, vá até a Guilda dos Aventureiros e avise que falhamos na missão de derrotar a gangue. Dito isso, eles partem. Mais tarde naquela noite, Miali relata, os inimigos têm um muro com torres de vigia e guardas. Mas pelo que parece, estão todos bêbados. Ouvindo isso, Quinite sorri de canto e diz, então é hora de agir. De repente, um homem besta entrega algo para Quinite e diz, você nunca esteve numa batalha de verdade, né? Nunca matou ninguém. Toma isso, vai te ajudar. Quinite come, e quase instantaneamente começa a se sentir intoxicado. De repente, ele já não sente mais medo de matar. Ele reúne sua equipe e ordena, vamos nessa. Conforme avançam, Miali se lembra das instruções de Quinite derrubar os guardas primeiro. Ela se prepara.
Nesse momento, um veículo se aproxima. Os bandidos percebem e ficam alertas. Mas antes que possam reagir, Mialy os embosca e elimina rapidamente. Ela avisa Kenichi, que fica satisfeito com o progresso. Lá na frente, eles avistam um enorme portão. Kenichi se lembra das palavras do mago: "Deixa o portão comigo." O mago avança, sobe no caminhão e começa a reunir seu poder. Ele então lança um feitiço explosivo contra o portão, arrebentando tudo. O time invade o esconderijo. Agora, vemos um flashback do plano de Kenichi atacar a gangue à noite, quando estão bêbados e desarmados, facilitando a vitória. Kenichi dirige o caminhão até o centro do esconderijo dos bandidos e ordena ao mago: "Usa outro feitiço." Mas o mago balança a cabeça. "Não dá. Já cheguei no meu limite." O homem besta o tranquiliza. "Sem problemas, a gente cuida disso." Dito isso, eles saltam do caminhão e atacam os bandidos. Os membros restantes da gangue se apressam para pegar suas armas e lutar de volta. Nesse momento, um cavaleiro chega, empunhando sua espada. Com um único golpe, ele derruba vários bandidos com facilidade. Kenichi observa em choque. Então, ele diz que a fera, a raposa e o cavaleiro são realmente incríveis. De repente, um bandido está prestes a atacar Kenichi. Vendo isso, Bobcat pula rapidamente e derruba o bandido, salvando Kenichi. Logo em seguida, Mialy ataca o bandido e o mata. Nesse momento, vemos que muitos outros bandidos chegaram. Todos parecem assustados, mas Kenichi não se intimida. Em vez disso, ele puxa sua grua e diz: "Eu estava esperando por esse momento." Os bandidos ficam completamente confusos, sem entender o que está acontecendo. Kenichi aproveita a oportunidade e lança um ataque contra todos eles. Enquanto isso, o Homem-Besta e o Cavaleiro unem forças e enfrentam os bandidos restantes. Na cena seguinte, vemos um bandido atacando o Cavaleiro com uma arma gigantesca, mas o Cavaleiro a destrói facilmente com sua espada e finaliza o inimigo. Ele sorri e diz: "E minha espada é outra história, não é?" Então, vemos que todos os bandidos estão apavorados com a grua de Kenichi e começam a fugir. Eles acreditam que seja algum tipo de monstro. Depois disso, Kenichi começa a procurar por Prímula. Em sua busca, ele colide com uma parede, apenas para encontrar um grupo de escravas. Mas Prímula não está lá. Em vez disso, há uma jovem que vê Kenichi. Ela parece completamente chocada e exclama: "Você deve ser um deus." Enquanto Kenichi continua procurando por Prímula, Chaga aparece mantendo Prímula como refém. Ao ver Kenichi, Prímula se emociona, percebendo que ele veio resgatá-la. Chaga sorri e diz: "Então, te enviaram para me derrotar, hein? Nunca imaginei que você traria um monstro junto." Kenichi, impassível, ordena: "Solte a Prímula agora." Mas Chaga se recusa e ameaça: "Largue todas as suas armas, ou eu farei algo terrível com essa garota." Dizendo isso, ele rasga parte das roupas de Prímula e avisa: "Se não parar, farei pior." Kenichi rapidamente usa seu walkie-talkie para se comunicar com Mialy e diz: "Vou te dar uma brecha. Ataque Chaga então." Kenichi puxa um laser e cega Chaga por um momento. Aproveitando a situação, Mialy ataca, forçando Chaga a soltar Prímula. Kenichi corre até Prímula, e ela corre em sua direção. Mas antes que possam se reunir, Chaga, furioso, tenta atacá-la novamente. É quando a jovem usa seus poderes e arremessa Chaga para longe. Ele fica completamente confuso, sem entender o que acabou de acontecer. Ao tentar se levantar, Mialy o finaliza. Agora, vemos Prímula finalmente segura, sorrindo aliviada. Na cena seguinte, Kenichi declara com orgulho: "Eu salvei Prímula e enviei Nyazi para avisar a vovó." Mais tarde, Kenichi providencia roupas para todas as garotas, e elas começam a tomar banho. Enquanto se banham, Kenichi percebe que a jovem está sozinha e diz a Prímula: "Certifique-se de que ela tome banho também e use isso para cortar o cabelo dela." Prímula, ao ver a tesoura, tem uma ideia e pergunta: "Podemos vender isso para nossa empresa?" Dizendo isso, ela agarra Kenichi por trás de brincadeira, surpreendendo as outras escravas que observam. Percebendo o que fez, Prímula corre rapidamente e se afasta. Depois disso, Prímula corta o cabelo da jovem, e ela troca de roupa. Kenichi se apresenta e pergunta seu nome. Ela responde: "Meu nome é Anamone." Kenichi sorri e diz: "Esse é um nome muito bonito." Então, a garota entrega uma carta ao cavaleiro e revela que alguns nobres estão por trás dos sequestros de escravos.
Ouvindo isso, Masi comenta, e agora faz sentido porque a guilda estava se movendo tão devagar. Kenichi elogia Namone por fornecer essa informação crucial. Nesse momento, a vovó chega, visivelmente emocionada. Ela diz, estou tão feliz que todos vocês estão seguros. Então, ela olha para Namone e percebe, essa criança também foi sequestrada. Se meu próprio filho tivesse sobrevivido, teria a idade dela agora. Kenichi fica chocado e pergunta, você teve um filho? A vovó balança a cabeça e diz, sim, mas eu o perdi para a praga. Na cena final, Kenichi diz, e é aqui que esse incidente termina. Vemos todos dormindo pacificamente juntos. Kenichi, Primula e a Namone também estão descansando. E com isso, o episódio chega ao fim. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo. Se é novo no canal, inscreva-se. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, paz!